Olá, meu nome é Pedro Henrique Silva Costa, eu sou orientado pelo professor Márcio e pela doutoranda Neide Paloma, no Departamento de Química da Universidade Federal de Viçosa. O meu trabalho, que foi feito na iniciação científica, ele possui o seguinte título: Oxidação de álcools terpênicos catalisada por heteropolissaes de metais de transição. Aqui brevemente sobre o sumário, como vai funcionar a nossa apresentação. Vou falar um pouco sobre a introdução, os objetivos do trabalho, a metodologia utilizada, os resultados de discussões, a conclusão e, por fim, as referências bibliográficas. Então, vamos começar pela introdução. As questões ambientais vêm crescendo cada vez mais. Então, a preocupação com as matérias-primas renováveis, e principalmente pela questão energética, vem se tornando um interesse de vários pesquisadores ao redor do mundo. Um desses materiais, dessas matérias renováveis que nós podemos citar, é os produtos provenientes da biomassa. Um dos produtos provenientes da biomassa são os álcools terpênicos, em especial o nerol, que foi um dos produtos alvos da nossa pesquisa, do nosso trabalho. O nerol, originalmente, ele foi isolado do óleo de neróleo, que é o óleo essencial de flores de laranjeiras amargas. Ele é um importante derivado da biomassa, ou seja, ele é uma matéria-prima renovável. As reações de oxidação do nerol são de extrema importância para a chamada indústria de química fina, onde utiliza a oxidação do nerol, formando o epóxido nerol, que é essa estrutura representada aqui no slide, para diversos fins. Um deles nós podemos citar como os precursores para medicamentos, precursores para a indústria de tinta, precursores para a indústria dos agroquímicos, surfactantes, entre outros. O único porém das reações de oxidação de nerol tradicionais que utilizam nessas indústrias é o uso de oxidantes metálicos que são extremamente corrosivos e agressivos ao meio ambiente. Esses oxidantes eles formam subprodutos indesejáveis que tornam a etapa de eliminação e purificação demorada e trabalhosa, aumentando assim o número de etapas, consumindo mais energia e, por fim, gerando mais resíduos e efluentes. Uma solução para esse tipo de reação é o processo heterogêneo via catálise ácida, utilizando catalisadores ácidos que são reutilizáveis e não são tão corrosivos, apesar de serem ácidos. E eles são de mais fáceis síntese do que os catalisadores metálicos que são originalmente utilizados. Outro porém também que nós podemos citar é a utilização de um oxidante verde que é menos agressivo do que os oxidantes geralmente utilizados. Um desses oxidantes que nós podemos citar é a utilização do peróxido de hidrogênio, a água oxigenada. Ela gera como subproduto da sua decomposição água e gás oxigênio. Um dos ácidos utilizados são os ácidos de Kegg. Contudo, esses ácidos são extremamente solúveis. Para contornar esse problema, nós causamos nessa estrutura primária desses ácidos uma que a gente chama de vacância. E adicionamos a essa estrutura um cátion metálico, nesse caso do nosso presente trabalho, um cátion de césio, que torna o catalisador heterogêneo. Agora vamos para os objetivos do nosso trabalho. O objetivo principal foi avaliar a atividade dos catalisadores heteropolissaes de césios lacunares, substituídos com metais de transição na reação de oxidação do nerol por peróxido de hidrogênio, além de avaliar os efeitos das principais variáveis de reação na conversão e seletividade dessas reações. Então vamos à metodologia. Primeiramente, nós pegamos um heteropolissácido comercial, levamos ao aquecimento até 60 graus e colocamos nele o pH-metro. Esse sistema de pH-metro foi importante porque nós adicionamos logo após o bicarbonato de sódio, uma concentração de 1 mol por litro, até que o pH atingisse aproximadamente 4,8. Após a adição desse carbonato de sódio, o sistema foi mantido em aquecimento em 60 graus por 3 horas. Logo, quando o pH chegou a esse 4,8, nós fechamos o sistema para que não caísse nada e poluísse a nossa reação. Após isso, nós subimos a temperatura até 80 graus para evaporar toda a água existente no meio reacional. Nós obtivemos, depois de evaporar toda a água, o heteropolissal branco, lacunar. Nós maceramos esse sal, deixamos em um dessecador por 24 horas, levamos para a múfla por 5 horas a 100 graus para eliminar as águas residuais dentro da estrutura do nosso catalisador e armazenamos e identificamos em um frasco.
Agora, essa metodologia aqui é quando nós colocamos tanto o sal de césio e os cátions metálicos na lacuna. Primeiro nós dissolvemos o eteropolissal de césio lacunar em água e mantemos o sistema em aquecimento por 60 graus. Após isso, nós adicionamos a solução de cloretos metálicos lentamente a 60 graus. Depois que nós adicionamos, nós deixamos o sistema em agitação e a 60 graus por 3 horas. Desligamos o aquecimento e esperamos, depois dessas 3 horas, né, desligamos o aquecimento e deixamos que a temperatura do recipiente chegasse à temperatura ambiente. Após chegar à temperatura ambiente, nós adicionamos o cloreto metálico à solução e levamos a solução. Quando nós adicionamos o cloreto metálico, nós notamos que formou um precipitado com cores características para cada tipo de cloreto metálico utilizado. Levamos a solução com uma filtração a vácuo e lavamos 5 vezes com uma solução de cloreto de césio 1 mol por litro e mais 5 vezes com água miliquê gelada. Após essa lavagem, nós levamos o funil para o dessecador por 12 horas, transferimos o sal para um pistilo ou mofariz e maceramos, levamos para a mufla por mais 5 horas a 150 graus, e giramos aqui, como a imagem indica, os cloretos metálicos, cada um com uma cor característica. Agora eu vou falar sobre a metodologia da reação. Nós adicionamos primeiramente o tolueno como padrão interno, o nerol, que é o nosso substrato, a acetonitrila, o peróxido de hidrogênio, que é o nosso oxidante, e por fim nós adicionamos cada cátion, cada catalisador já pronto. O sistema foi deixado em aquecimento e agitação por 60 graus a 4 horas e foi conectado a um condensador de refluxo. Após a reação, as 4 horas passadas, nós colhemos uma alíquota, levamos para um cromatógrafo a gás e aqui nós obtivemos vários cromatogramas, indicando os principais produtos da nossa reação. Aqui nos resultados, agora eu vou apresentar para vocês os resultados e discussões. Primeiramente, vou falar sobre os resultados e discussões sobre a formação dos sais lacunares. Aqui nós temos numa banda aproximadamente a 1080, o que nós chamamos de impressão digital dos heteropolissais. Nós podemos notar que aqueles heteropolissais que foram colocados com metais de transição, eles sofreram um pequeno deslocamento e uma quebra de simetria, indicando a formação de uma lacuna. Outra coisa que nós podemos notar também é nesse WOBW. Nós podemos perceber que alguns sais eles tiveram um pequeno deslocamento da sua banda característica, indicando que os metais foram adicionados à lacuna. Isso indica que, primeiramente, nós conseguimos formar a lacuna, nós mantemos pelo menos a estrutura primária do nosso catalisador constante, né, tirando o hidrogênio e colocando o césio. Então as outras estruturas permaneceram como a gente queria. E a outra questão que a gente pode fazer, a gente pode concluir também no período infravermelho, é que a gente também conseguiu adicionar os metais à lacuna. Aqui nós podemos falar, nosso grupo, nós já sabíamos que os ácidos feitos de césio e feitos de sódio já possuíam um bom de rendimento para esse tipo de reação. No nosso caso, o nosso produto-alvo era o epóxinerol, que essa estrutura é representada N2. Contudo, nós queremos avaliar se outros nossos catalisadores substituídos com metais tiveram um rendimento bom. E nós notamos que tanto os catalisadores de ferro quanto os catalisadores de cobre foram os melhores catalisadores para esse tipo de reação até o momento. Como conclusão do trabalho, nós podemos notar o seguinte. Primeiro, os heteropolissais de césio lacunar substituídos com metais de transição são fáceis de síntese e atuam de forma heterogênea na formação de oxidação de nerol, além de serem reutilizáveis. Também concluímos que os catalisadores, tanto de ferro e de cobre, apresentando resultados promissores para a formação de epóxinerol, nesses testes preliminares. Outros experimentos estão sendo em andamento no departamento de Química, a fim de melhorar essa síntese e também estudar outros aspectos da estrutura dos catalisadores sintetizados até o momento. Gostaria de agradecer à Universidade Federal de Viçosa, ao Laboratório de Catálise, ao Departamento de Química, à CAPES e à FAPEMIC. E, em especial, àquela que me deu a bolsa, que me forneceu a oportunidade da bolsa, o CNPq.
aqui as referências bibliográficas. E muito obrigado.